Essa semana agora está sendo uma das semanas mais importantes para os mercados globais e para as criptomoedas. Além da eleição ter acontecido nos Estados Unidos, na tarde dessa quinta-feira a gente teve a divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos, juntamente com algumas declarações de extrema importância do Banco Central americano com relação aos próximos passos da política monetária dos Estados Unidos. E nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo o que você precisa saber e quais os próximos passos para os seus investimentos para o Bitcoin a partir de agora, estratégias e como lucrar nesse cenário logo depois da vinheta. Então, desde cedo a gente já está comentando aqui no canal durante a live sobre a FONC. Se você não sabe, a gente faz lives diariamente aqui no canal às 11h30. Então, se você quiser participar, verifica a sua inscrição. Não esquece também de deixar aquele like nesse vídeo. E conforme o mercado esperava e conforme a gente via nas projeções, a gente teve um corte de 25 pontos base na taxa de juros. E, na verdade, as pessoas não estavam muito preocupadas com o corte especificamente, porque no momento que a gente teve a divulgação da política monetária, o mercado ele nem chegou a se mexer muito, né? Que isso foi aqui por volta das 4 horas da tarde. Então a gente teve aqui uma leve movimentação, mas não foi aquela movimentação muito intensa, a gente não viu, né, um volume muito expressivo. Mas que no final das contas o que realmente mandou foi a coletiva de imprensa da FONC, que foi quando o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, falou ao vivo mais sobre esse corte de 25 pontos base. E além disso, né, ele justificou que o mercado de trabalho ele continua num ritmo saudável, mesmo estando desacelerando, que essa era a maior preocupação dos investidores face aos indicadores divulgados na semana passada, principalmente o payroll. E ele falou que se a gente comparar a níveis de pré-pandemia, a gente continua com indicadores do mercado de trabalho muito similares, ou seja, por mais que a gente teve uma economia desacelerando nesses últimos meses, não é nada que levaria preocupações para a gente interromper esse ritmo de corte na taxa de juros ou então intensificar mais o ritmo de corte na taxa de juros indo para um cenário de hard landing. Não, até agora o que a gente continua vendo é o soft landing, que seria a melhor alternativa o possível para a gente que investe no mercado de renda variável e para as criptomoedas. Além do mais, ele comentou sobre a inflação. A inflação ela segue dentro aí do esperado, não está ainda na meta que ele quer, a meta de longo prazo, mas eles estão conseguindo contornar, a gente não está tendo aumentos expressivos e por conta disso eles optaram por fazer um corte de 25 pontos base na taxa de juros. Além do mais, a gente vai ter a próxima reunião daqui a 40 dias e novamente o mercado vai começar a precificar um novo cenário. E até agora, né, com base no que foi dito nessa FONC, a maior probabilidade é que a gente veja mais um corte de 25 pontos base, fechando esse ano de 2024 com a taxa de juros entre 4,5 e 4,75, ou seja, 1% abaixo do que estava há alguns meses atrás. Já são cortes muito expressivos, certo? Além do mais, com relação ao payroll, na semana passada, eu vou até puxar o calendário aqui para mostrar para você dados, né? Na semana passada a gente teve a divulgação do payroll, que é basicamente o relatório de empregos dos Estados Unidos, que veio muito abaixo do esperado, veio 12K. E o que o Powell falou sobre isso é que foi algo muito fora da curva, ele não entrou em detalhes sobre os motivos dele ter vindo tão baixo, mas a gente tem alguns pontos a ser considerados. Primeiro, que o Banco Central considerou a média de 3 meses, ele disse que olhando a média dos últimos 3 meses, né, mesmo tendo vindo 12 mil dólares, a gente continua com um número bastante tranquilo aqui no payroll, porque a gente teve um aumento, né, de agosto, setembro e outubro. Aí agora no mês de novembro, referente ao mês de outubro, veio muito baixo. Então assim, esses meses aqui que a gente teve um aumento, segurou a onda desse mês agora que veio ruim. E além do mais, ele espera, né, que isso seja algo fora da curva, nada que venha causar preocupações e que a gente continua com aquela narrativa de cortes suaves na taxa de juros.
Outra coisa que a gente precisa falar sobre as eleições nos Estados Unidos, que sim, o Trump ganhou, mas além disso, no Senado a gente tem a maioria já republicana e na Câmara a gente deu uma melhorada com relação ao cenário de manhã. A gente tinha, eu acho que 206 cadeiras e agora a gente já está com 210 cadeiras republicanas, sendo que para possuir a maioria, né, na Câmara dos Estados Unidos, a gente precisa de 218. Então, assim, provavelmente também os republicanos vão levar aqui a Câmara. A gente consegue ver, né, aqui nos estados, por exemplo, a Arizona tem o republicano que está ganhando, né? Arizona 01, Arizona 06, que são as urnas que está faltando para ser apuradas. Olha só, 67% das urnas e 69% dessas urnas, mas a gente já tem aqui que provavelmente vai dar pessoas do Partido Republicano. E como faltam apenas 8 para a gente ter a maioria, né? A gente vem aqui só em algumas urnas não apuradas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 urnas. E talvez aqui para baixo já sejam as que estão apuradas. Então, assim, provavelmente a gente vai ter uma maioria também republicana na Câmara dos Deputados, o que é algo muito bom para as criptomoedas. Tanto que o Bitcoin, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está na sua máxima histórica, tá? Ele acabou de fazer mais uma máxima histórica nos 76.700 dólares e continua subindo. Quando a gente fala de rompimentos de máxima histórica, é muito importante ressaltar que esses movimentos, eles não acontecem da noite para o dia. Se a gente pegar o que aconteceu no último rompimento de máxima histórica, que foi lá em 2020, dezembro de 2020, a gente teve de fato o dia que o Bitcoin superou o topo prévio dos 20 mil dólares e subiu mais de 9% num dia, mas olha o que ele fez nos dias posteriores. Sim, foi uma alta muito expressiva? Foi, mas quanto tempo que essa alta aqui levou para acontecer? Olha só, foi uma alta que levou praticamente um mês para a gente ver esse movimento. Então, quando a gente vê, né, cenários como esse acontecerem e que a gente fala, nossa, a bull run ela vai começar, a gente fica de olho na intensidade do movimento, mas esquece quanto tempo que esse movimento demorou para acontecer. Então, desde que a gente teve aquele fundo em setembro de 2020, chegamos à máxima dos 65 mil dólares em abril de 2021, foram 224 dias, pessoal. Né? A gente teve aí vários meses de alta e agora que a gente está rompendo o topo histórico, a gente está em uma região com pouca resistência e provavelmente é isso que vai acontecer. Mas não significa que você precisa ficar desesperado e comprar numa região onde o preço do Bitcoin já subiu mais de 14%, achando que você vai ficar de fora, porque ao longo dos movimentos de alta, o Bitcoin também dá oportunidades de correção, seja por meio de consolidações ou então por meio de quedas mais acentuadas para retomar ao cenário de alta. E a nossa estratégia agora está justamente em aumentar a exposição nesses momentos. Então a gente comprou bastante Bitcoin aqui de março até outubro, né? A gente fez compras aqui, a gente fez compras aqui, a gente fez compras aqui, compras aqui, compras aqui. Então o nosso preço médio está bem consolidado aqui na região abaixo dos 60 mil dólares. E isso me deixou confortável para pegar minha posição de trade, o trade que eu estava carregando no Bitcoin e vender parte aqui no 69k. Dessa parte eu reentrei aqui quando a gente chegou nos 68, 67 mil dólares e ainda estou com um pouquinho de caixa para caso a gente faça mais correções, eu vou voltar reentrando. Por que eu quero aproveitar correções para reentrar e eu não vou deixar tanto caixa igual eu deixava aqui, por exemplo? Justamente porque além da gente ter uma tendência de alta, o sentimento do mercado mostra para a gente que a gente tem praticamente dois vendedores para cada comprador, ou seja, a maior parte do mercado, mesmo com o Trump ganhando e provavelmente adotando uma política muito pró-criptomoedas, cortes na taxa de juros aconteceram e devem acontecer novamente. Rally de final de ano, bolsas dos Estados Unidos, né? Se a gente pegar a Nasdaq renovou máxima histórica agora depois da FONC. As pessoas, a maior parte das pessoas, elas estão fazendo o quê? Vendendo o Bitcoin, elas estão acreditando que o Bitcoin vai cair. E isso, juntamente com esse segundo indicador, que é o Open Interest, que está tipo em máximas históricas, olha isso aqui. O Open Interest nunca teve num nível tão alto igual ele está agora nesse exato momento. Isso traz para a gente o que a gente chama de liquidez de mercado. É justamente
essa maior parte das pessoas, esses 2 vendedores para cada comprador, com uma alavancagem muito forte, que vão impulsionar essa alta. Então a gente vai ter 2 cenários que vão fazer com que a maior probabilidade seja uma continuação desse movimento de alta face aos fatores fundamentalistas, geopolíticos e macroeconômicos que estão acontecendo nesse exato momento. Primeiro, né, a própria liquidez, muitas pessoas acreditando que o Bitcoin vai cair, isso adiciona liquidez para, se o Bitcoin subir e essas pessoas estarem erradas, elas vão ter que fazer o contrário, elas vão ter que comprar o Bitcoin para não ter um prejuízo muito grande, elas não podem ficar vendidas, então elas vão servir de força compradora. E o segundo fator catalisador é que agora que a gente está numa região de máximas históricas, uma região onde o preço do Bitcoin nunca chegou, as pessoas não sabem muito bem o que é caro, o que é barato e, consequentemente, elas tendem a não vender. Por quê? O que faz um ponto de resistência ser muito forte, o que faz a gente ter deixado essa zonazinha vermelha aqui no meu gráfico, é porque a gente tinha um topo. Então muitas pessoas queriam vender Bitcoin próximo a esse topo. Agora que esse topo foi rompido, a gente não tem mais nenhum topo aqui para trás que mostre que tem algum lugar que o Bitcoin vai segurar. Agora é uma nova história, agora são novos pontos de resistência, novos pontos de suporte. E isso tende a fazer com que, mesmo que tenham vendedores, esses vendedores eles fiquem distribuídos entre uma zona de preços muito grande. Uma coisa é a gente ter 2.000 Bitcoins para serem vendidos nos 74 mil dólares, que é o que fez com que essa região vermelha segurasse o preço por muito tempo. Outra coisa é a gente ter os mesmos 2.000 Bitcoins, as mesmas pessoas querendo vender Bitcoin, só que em pontos distintos entre os 76 e os 100 mil dólares, por exemplo. Vocês entendem como que essa força vendedora dissipou? Então, além de ter menos vendedores, a gente tem as pessoas que já estão vendidas no Bitcoin. Se elas estiverem erradas e se o preço continuar subindo, que é a maior probabilidade, elas vão ser obrigadas a comprar e fazer o preço subir ainda mais. E é por isso que a análise de sentimento é tão importante, é por isso que a gente está buscando compras no Bitcoin nesse exato momento. E no mais, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. As minhas redes sociais também estão aqui embaixo, temos lives diariamente às 11h30 aqui no canal de segunda a sexta. E confere também os apoiadores, patrocinadores do canal, a corretora MingX, que eu uso para fazer as minhas operações de investimento, Token.com, a rede social das criptomoedas, e por último a Satoshi Store, loja de camisetas Bitcoiners, para você comprar suas camisetas de Bitcoin e sair desfilando agora com o Bitcoin no topo histórico. E o melhor de tudo, utilizando o cupom CRIPTU daqui do canal, você vai conseguir até 20% de desconto. Vão ser as camisetas mais baratas que você vai achar em toda a internet. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!